Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para essa quinta-feira, 13 de junho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já deixa aí a sua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações também, para sempre ser notificado quando um vídeo novo for lançado por aqui. E deixa aí a sua curtida, deixa seu feedback através dos comentários, que é muito importante para o crescimento do canal. Bom, galera, vamos lá. Vamos analisar os jogos dessa quinta-feira. O que a gente não teve ontem de jogos, a gente vai ter hoje. Vamos lá. Bom, galera, e começando aqui às 7 horas da noite com o Campeonato Brasileiro Série A, o Cruzeiro recebe em casa o Cuiabá, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Cruzeiro, 10º colocado do campeonato, vai receber o Cuiabá, 19º colocado, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Trazendo a tabela de classificação, a gente tem o Cruzeiro, mandante dessa partida, com 10 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Cuiabá, que está ali na zona de rebaixamento, vice-lanterna do campeonato, 4 pontos conquistados até aqui, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas na competição. No mercado de cantos, galera, algumas ressalvas aqui para esse jogo. A gente tem um Cruzeiro, quando joga dentro de casa, uma equipe muito forte em escanteios, com médias aí de 6,4 em cantos a seu favor e de 2,4 em escanteios cedidos. E o Cuiabá, que tem ali médias inferiores à do Cruzeiro jogando como visitante, uma equipe que não marca tanto assim em escanteios, também não cede tantos escanteios assim como visitante, mas o fato é que é uma equipe que mais cede em escanteios do que marca dentro da competição. Se a gente olhar aqui também, galera, as linhas para esse jogo, a gente consegue ver que Cruzeiro e Cuiabá é teoricamente um jogo under aqui. A previsão da Cornepro para a gente é de 8 escanteios nessa partida. A gente tem uma média de 60% dos jogos batendo over 7,5 cantos dessas duas equipes, mas a gente também consegue observar que o primeiro tempo dessas duas equipes é muito mais movimentado do que a segunda etapa. Pegando aqui, por exemplo, o cantos por intervalo do Cruzeiro e também do Cuiabá, a gente consegue ver que os escanteios nos primeiros 10 minutos dessas equipes tem médias interessantes para a gente poder trabalhar. E o que é que eu deixo de sugestão para vocês aqui? O Cruzeiro joga em casa, o Cruzeiro é 10º colocado do campeonato, vai estar pegando um Cuiabá, que é uma equipe que vem passando por uma oscilação aí nesse início de temporada, dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, e tem médias interessantes ali de escanteios marcados e de poucos escanteios cedidos nos primeiros 10 minutos. Eu acredito num Cruzeiro indo para cima nesses primeiros 10 minutos, e eu gosto aí desse escanteio a favor do Cruzeiro, e é a minha sugestão para vocês pré-jogo. Cruzeiro para marcar pelo menos um escanteio nos primeiros 10 minutos dessa partida. Antes de a gente falar do nosso próximo jogo, eu quero lembrar para vocês que hoje a gente tem um encontro marcado às 8 horas da noite aqui para acompanhar os jogos da rodada. Inclusive esse jogo aí do Flamengo e do Grêmio, a partir das 8 horas da noite. Convido você para estar aqui comigo acompanhando esses jogos em live, tentando buscar oportunidades em escanteios nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Então já ativa aí a notificação da live de logo mais 8 horas da noite. Eu aguardo você aqui junto comigo, fechou? Bom, vamos lá, vamos dar andamento aqui às nossas análises. A gente tem às 8 horas da noite o Flamengo recebendo em casa o Grêmio. Dois times que estão aí em lados opostos da tabela de classificação. O Flamengo, vice-líder do campeonato, vai receber o Grêmio, 13º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, o Flamengo tem 14 pontos conquistados atrás ali do líder Botafogo. Tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota dentro da competição. 13 gols marcados e 6 gols sofridos. E o Grêmio tem ali 6 pontos conquistados até aqui dentro do campeonato. 2 vitórias e 3 derrotas dentro da competição. No mercado de cantos, galera, a gente tem um Flamengo que, jogando dentro de casa, tem excelentes médias em escanteios aí, jogando como mandante, e uma média de 2,7 em cantos cedidos, dando uma média ali entre marcados e sofridos de 10,6 em escanteios dentro da competição. Um Flamengo que é muito forte, tem uma média muito alta a seu favor,
e não cede tantas oportunidades assim a seu adversário. E um Grêmio que tem médias também bem interessantes pra gente aí no mercado de cantos, uma média de 4 escanteios marcados e de 5,3 em escanteios cedidos. Galera, nesse jogo aqui, a gente, olhando aqui as linhas de escanteio, a gente consegue ver que o over 7,5 cantos bateu em 70% dos jogos. Eu não vou deixar essa sugestão aqui para vocês, por quê? Porque a linha de escanteios desse jogo já está bem alta, está no over 10,5 cantos. Muito provavelmente a gente não consiga pegar aí esse over 7,5 cantos com facilidade nessa partida. Então não é justo com vocês eu enviar um over 7,5 cantos aqui para vocês passarem 45, 50, 55 minutos de jogo tentando pegar esse over 7,5 e talvez nem conseguir. Então, a minha aposta mais justa para esse jogo aqui, a minha sugestão mais justa para vocês nessa partida é o over 3,5 cantos HT. A gente tem um Flamengo que está na vice-liderança do campeonato e recebe um Grêmio que vem aí de um bom embalo aí no seu retorno. Passou em segundo lugar aí na Libertadores, tem algumas sequências de jogos interessantes no Campeonato Brasileiro e vai jogar contra o Flamengo, né? Lembrando que o Renato era treinador do Flamengo, tem toda aquela questão ali também com o Cebolinha, é um jogo sempre muito interessante de se assistir, Flamengo e Grêmio. Então, a gente tem um over 3,5 cantos batendo em 85% dos jogos de Grêmio e de Flamengo e de Grêmio, e eu deixo de sugestões para vocês, levem esse jogo pro ao vivo e tentem buscar aí pelo menos 4 escanteios na primeira etapa para Flamengo e Grêmio. E o nosso próximo jogo também às 8 horas da noite fica por conta de Atlético Paranaense e Criciúma. O Atlético, sexto colocado dentro do campeonato, vai receber o Criciúma, 17º colocado da competição. Duas equipes aí que estão em lados opostos da tabela de classificação, mas que almejam aí alguma coisa dentro da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Atlético Paranaense está na sexta colocação no campeonato com 13 pontos conquistados. Na realidade, a gente tem 3 times ali empatados com 13 pontos nesse momento. Atlético Mineiro, quarto colocado, São Paulo na quinta colocação também com 13 pontos e na sexta colocação o Atlético Paranaense. Então, para o Atlético, esse jogo vale ali as primeiras colocações da Série A. E para o Criciúma, 17º colocado da competição, tem 5 pontos conquistados, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vale aí a saída da zona de rebaixamento. O Criciúma está ali, o primeiro colocado do Z4, né, da parte de baixo da tabela de classificação, e pode dormir fora da zona de rebaixamento nessa rodada. No mercado de escanteios, que é o que mais nos interessa aqui nesse jogo, o Atlético Paranaense tem médias muito interessantes a seu favor dentro de casa. Vocês bem sabem que o Atlético Paranaense jogando dentro de casa é uma equipe muito difícil de ser batida. Tem uma média a seu favor de 7,3 em escanteios dentro da competição e de 3,4 em cantos em oportunidades cedidas. A gente consegue ver aqui que é claramente um Atlético Paranaense que domina ali os seus adversários dentro de casa, marca muito em escanteios e não cede tantas oportunidades assim. E vai receber um Criciúma que mais cede em escanteios do que marca como visitante dentro do campeonato. Nesse jogo aqui, galera, eu também gosto muito de pensar aqui em escanteios. A gente tem uma previsão de 10 escanteios para essa partida. A gente, se buscar as linhas que estão aí abertas nesse jogo, a gente consegue ver que as linhas de handicaps estão esticadíssimas, principalmente pensando pelo lado do Atlético Paranaense. E eu gosto de pensar aqui em escanteios nos primeiros minutos de jogo. O Atlético Paranaense ataca muito ali nos primeiros 15 minutos de partida, nos primeiros 10 minutos de jogo. E eu gosto de pensar aqui nesse escanteio a favor do Atlético Paranaense nos primeiros 10 minutos. Tem uma média ali a seu favor de 0 a 10 aqui, que vocês conseguem ver, de 1,5, ou seja, até de mais de um escanteio nos primeiros 10 minutos. Tô falando para vocês que vai bater? Não, estou trazendo para vocês os números, e os números geralmente nunca mentem. Então, gosto de pensar aqui para Atlético Paranaense e Criciúma num escanteio do Atlético Paranaense nos primeiros 10 minutos.
Agora, dando um pulo rapidão na Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas recebe em casa a Chapecoense, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação, lado a lado ali, inclusive na tabela. O Amazonas, 13º colocado do campeonato, vai receber o 12º colocado da competição, a Chape, a nossa Chapecoense. Duas equipes que estão empatadas aí em pontuação, 11 pontos conquistados até aqui. A Chapecoense tem 2 vitórias e o Amazonas tem 3. 5 empates para o lado da Chape, 2 aí para o lado do Amazonas, 2 derrotas para a Chape e 4 derrotas para o Amazonas até aqui na competição. No mercado de escanteios, galera, 2 times interessantes para a gente pensar em escanteios aqui. 2 pontos que eu quero trazer para vocês desse jogo. O Amazonas é uma equipe que tem médias interessantes jogando como mandante, 6,5 a seu favor em oportunidades cedidas ao adversário. E por outro lado, vai receber uma Chapecoense que tem a maior média de escanteios cedidos como visitante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma média de 8 escanteios cedidos como visitante a nossa querida Chapecoense, que tem uma média aí muito alta. Para esse jogo aqui, eu espero escanteios, eu gosto também de pensar em escanteios nessa partida. E eu deixo para vocês de sugestão acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 para Amazonas e Chapecoense. Voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Fortaleza. Às 9h30 da noite, o Bahia, que está na 3ª colocação do campeonato, vai receber o Fortaleza, 12º colocado da competição. Mostrando para você a tabela de classificação, o Bahia está ali com 14 pontos conquistados, mesma pontuação do Flamengo, vice-líder da competição. Tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota no campeonato, 10 gols marcados e 7 gols sofridos. O Fortaleza tem 10 pontos aí conquistados dentro do Brasileirão Série A. Tem 2 vitórias, 4 empates e ainda não perdeu no campeonato. No mercado de escanteios, 2 equipes interessantes também para a gente nessa rodada. O Bahia tem uma média entre marcados e sofridos de 9,8 em escanteios e o Fortaleza tem uma média de 13,8 entre marcados e sofridos, dando um foco aqui à quantidade de escanteios cedidos. Cede em média aí 8,5 em cantos o nosso querido Fortaleza dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse jogo aqui, galera, sem muito segredo, espera escanteios para essa partida. A minha sugestão para vocês é levar esse jogo pro ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para vocês, para Bahia e Fortaleza. E o nosso último jogo de hoje fica por conta de Palmeiras e Vasco da Gama, às 9h30 da noite. O Palmeiras, 8º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, vai receber o Vasco, que está ali na 16ª colocação do campeonato. Palmeiras tem 11 pontos conquistados, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Vai receber o Vasco, que tem 6 pontos conquistados até aqui dentro da competição, 2 vitórias e 5 derrotas dentro do campeonato, 7 gols marcados e 17 gols sofridos. O Vasco é a defesa mais vazada desse momento aí na competição. No mercado de escanteios, a gente tem um Palmeiras, quando joga dentro de casa, tem uma média aí de 9,1 entre marcados e sofridos, e o Vasco, que tem uma média aí de 11,1 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que, como visitante, marca bastante em escanteios, tem uma média de 6,6 em cantos, uma média inclusive superior à do Palmeiras, que é o mandante desse jogo, e cede ali em média 4,5 em cantos como visitante o Vasco da Gama. Espero escanteios para esse jogo também, gosto dessa partida aqui para o mercado de escanteios e a minha sugestão é pegar pelo menos 9 escanteios nesse jogo, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Palmeiras e Vasco. Então é isso, galera, essas são as minhas análises para essa rodada de Brasileirão Série A e um jogo ali também da Série B do Campeonato Brasileiro. Fica aí para vocês o meu planejamento, espero ter conseguido auxiliar você nessa quinta-feira. No mais, vale aí novamente reforçar o nosso convite especial para mais tarde, às 8 horas da noite, a gente está acompanhando juntos os jogos aí da rodada aqui no canal do YouTube. Então já deixa aí a notificação ativa
na live de logo mais pra gente se encontrar aqui às 8 horas da noite, fechou? No mais é isso, galera. Como eu disse pra vocês, espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento. Deixa o like, deixa o seu comentário e se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto, até o nosso próximo vídeo de palpites.